Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Deserto. Você já passou por algum? Deus já te levou ao deserto? Tá passando por um? É sobre isso que nós queremos conversar com vocês hoje, sobre os desertos da nossa vida. E aí, o que você tem achado nesse deserto? Murmuração ou tem lapidado a sua fé? Que voz você tem ouvido enquanto você está no deserto? Você tem clamado ao Senhor ou tem deixado outras vozes minar a sua mente? Você se prostra ao Senhor ou você se prostra aos homens? Meu Deus. Né? Quando a gente está no deserto, muitas vezes, é como se houvesse, no deserto há um silêncio de Deus. Porque o que nos faz estar próximos a Deus? Por que Deus não se mostra a nós? Porque tudo o que Ele deseja de nós é a fé. Então, se você faz uma oração e você tem certeza que você está sendo ouvido, mesmo que as circunstâncias ao teu lado demonstrem tudo ao contrário, mas você tem a fé, a manifestação da fé é algo que te leva para próximo de Deus, é algo que Deus deseja no ser humano, a fé. Então, muitas vezes, quando você está no deserto, você está buscando a presença do Senhor e o Senhor está ali deixando você ser lapidado, moldado. Ele está testando a tua fé, testando o teu coração. Só que no momento do desespero, em vez de você se cruzar e se ajoelhar e se prostrar aos pés dele, você vai muitas vezes ao homem. Muitas vezes você busca respostas visíveis, tratáveis, respostas que os teus olhos consigam ver. Mas a fé não é isso, né? A fé é ter certeza de coisas que não vemos. Meu Deus. E se nós olharmos para a palavra, né? Vimos lá para quando Jesus sofreu a tentação no deserto. Satanás veio e tentou sobre ele de 3 formas específicas, né? Primeiro com a fome, né? Então ele falou, por que você não transforma, né? Se você é Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Jesus, ele sabia quem ele era. Ele tinha a identidade dele firmada em Deus, né? Ele era Deus, né? Se esvaziando da sua glória e vindo em carne. Mas ele sabia que se ele quisesse, ele poderia, né? Orar e Deus transformaria aquelas pedras em pães. Mas ele era obediente àquilo que Deus tinha pedido para que ele fizesse, que era ficar os 40 dias e 40 noites no deserto. Se ele transformasse aquelas pedras em pães, ele quebraria o jejum e entraria na desobediência. Nossa. Durante o deserto ainda, Satanás vai e tenta ele, né? E fala assim, então, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui. Porque está escrito, e ainda usou a palavra, né? Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Jesus sabia que se ele se jogasse daquele penhasco, Deus iria fazer um milagre e iria salvar ele. Mas ele confiava tanto em Deus que ele sabia que ele não precisava colocar Deus à prova. Ele não iria obrigar Deus a fazer um milagre em algo que não era necessário fazer, porque ele não precisava se jogar. Então, no deserto, Jesus foi testado na confiança em Deus, na obediência, em matar a sua carne. Ele era carne, né? Então ele sentia fome, ele sentia sede, ele precisava matar também as vontades que ele estava sentindo aqui, as suas necessidades. Mas no deserto ele foi forjado, ele foi lapidado, ele mostrou, ele veio para nos ensinar que no deserto vão haver tentações. Mas que se nós formos obedientes, se nós confiarmos no Senhor, quando chegar o fim do deserto, quando acabar o tempo do deserto, maiores coisas virão. Porque o deserto que Jesus passou aqui foi necessário para que depois desse deserto ele começasse então o seu ministério publicamente, né? Então ele precisou passar por um deserto. E no início fala, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nossa. A palavra fala isso. Então Deus vai nos levar para desertos, sim. Sim, gente, se não Jesus passou, quem somos nós? E o deserto, muitas vezes que a gente passa, as pessoas pensam, né? Você fala deserto, a gente imagina um lugar, o lugar deserto.
mas é a solidão muitas vezes, é o lugar das renúncias, é o lugar que você muitas vezes é humilhado, é o lugar que muitas vezes as pessoas estão fazendo calúnias contra você que você nem imagina, né? E estão falando contra você em verdades sobre a sua pessoa. São desertos que você vai se questionar e dizer assim, mas por que eu estou passando isso? O que é que está acontecendo que eu estou nesse lugar que de repente eu estava num lugar bom, farto, e agora tudo vem se voltando contra mim. E quando as coisas começam a acontecer, geralmente contra nós, nossa primeira tendência é por que Deus está deixando isso? Ele está deixando isso para testar a sua fé, para ver se a sua fé é uma fé enraizada, é uma fé genuína, é uma fé verdadeira, é uma fé pura. É uma fé que você não só vende que tem fé, mas vive a fé. É isso aí. É um lugar para mostrar que você confia plenamente no Senhor, né? E o deserto, ele não é morada, ele é uma passagem. Mas ele pode se tornar morada se a gente não for obediente. Se a gente não entender que o Senhor está tentando nos forjar nesse deserto. Olha lá o povo de Israel quando Moisés tirou eles da terra do Egito, né? Tirou do Egito e levou para a terra prometida. Eles viram. Era para eles passar 40 dias. Eles passaram 40 anos. Eles viram a terra prometida. Eles duvidaram que eles poderiam alcançá-la, porque as adversidades do lugar eram gigantes, então eles tinham medo e não confiaram naquilo que o Senhor tinha prometido. Murmuraram, reclamaram, questionaram se Deus estava com eles, né? E passaram 40 anos e não alcançaram a terra prometida. Diferente de Jesus, que sabia, né, tinha identidade firmada, e ele sabia que ele precisaria passar por aqueles 40 dias, ele foi obediente, ele confiou plenamente em Deus, ele tinha a certeza de que ele ia passar e ia ficar tudo bem. O povo que saiu do Egito, não. Então, quem somos nós no deserto? Nossa. Quem está olhando para trás, está reclamando, está olhando, o Senhor já te entregou as promessas, você está vendo a tua bênção ali, tipo, tá batendo na tua porta, mas vamos supor que é aqui, né? O caminho para eu chegar até aqui é o deserto. Eu não vou ouvir a voz de Deus, ele vai ficar no silêncio. Vão vir várias tentações, vão vir várias acusações, porque o inimigo ele é acusador. Vão vir propostas. Ah, mas por que tu não faz assim? Mas e se você fizesse desse jeito para tentar encurtar o caminho? Para te fazer desviar. Mas se você não crê, não confia no Senhor e não entrega tudo para Ele, você vai ver, você vai chegar perto. Você vai chegar perto. E muitas vezes você vai chegar pertinho, vai ver, mas Deus vai te dizer assim, ó, agora eu quero te testar. Será que tu realmente, se eu te der ou se eu não te der, você continua confiando em mim? Aonde está o teu coração? Então ele afasta mais um pouquinho. Aí tu volta para um outro deserto. Porque ele precisa saber aonde está o nosso coração. Porque os propósitos que ele tem na nossa vida, eles são muito maiores do que a gente pode imaginar. E tudo o que Deus nos dá deve ser para glorificar o nome dele. Uau. Mas e se ele der e você não glorifica? Será que ele vai continuar dando? Ou ele vai reter? E você me falou isso, eu lembrei, eu já passei por muitos desertos na minha vida. Às vezes as pessoas olham pra mim e eu sou uma pessoa muito sorridente, muito feliz, e eu sempre fui, isso é uma essência minha. Porque há uns dias atrás, eu orando, Deus me deu essa revelação que eu tenho experiências com Deus desde muito pequena. Mas quando a gente é pequena, a gente não tem essa noção espiritual, né? E eu tive visitação de Deus na minha vida por várias vezes, e isso era desde que eu era pequena, assim, eu sentia a presença do Senhor. Eu lembro de uma experiência que eu tive com Deus dentro da sala de aula, na 4ª série. E Deus me trouxe esses dias à mente, coisa que já tinha se passado, então eu sei que Deus sempre esteve muito ao meu lado, mas eu já passei por muitos desertos na minha vida, então as pessoas nunca olham o que você já passou. Não. Eu já passei desertos dentro da minha casa, no caso, né, na minha família, antes de ser casada, desertos financeiros, desertos de minha mãe, ele tá lutando com um valor de dinheiro e ter que revirar tudo que ela tinha, os bolsos da jaqueta dela, para ver se ela tinha... Na época, o pão era vendido a 10 centavos, há muito tempo atrás.
E chegou uma época que a mãe fazia compra, dizia que fazia o rancho pro mês. Então ela controlava toda a comida para dar um mês. E chegou uma época que a comida a gente foi crescendo, a gente foi se alimentando mais, e aquele tanto de comida já não era mais tão suficiente. Então chegava no final do mês, já não tinha mais a farinha para fazer o pão, a gente, né, foi se apertando. E teve um dia que acabou a farinha, eu acho que tinha acabado várias coisas para fazer o pão, que era um dos alimentos principais da gente, né? Naquela época. E aí eu falei, mãe, você não tem dinheiro pra gente comprar o pão? E eu lembro exatamente da cena da minha mãe caçando dentro de casa 50 centavos. Ela queria ter 5 pães ali para comprar pra gente, para aquele dia. E ela procurava R$1 e ela procurava 50 e ela não achava. E ela olhava dentro do bolso da jaqueta dela e na bolsa e virava e nada. E eu lembro que nesse dia eu fiquei tão angustiada porque nós nunca passamos fome, mas passamos muitas necessidades, muitas vontades. E aí eu lembro que naquele dia eu falei, Deus, por favor. E eu lembro que ela foi procurando, de repente ela achou 50 centavos. E foi os 5 pães que a gente tinha para comer naquele tempo. Então foi um deserto financeiro muito difícil. Mas a minha mãe ela sempre semeou muito na obra do Senhor. E o que a gente vive hoje é uma semeadura do que ela colocou lá atrás. Mas não significa que, mesmo ela semeando, ela não tenha passado por um deserto. Né? Nós passamos desertos financeiros, nós passamos um grande deserto em 2012 na questão de saúde. Foi quando a mãe teve um câncer, foi muito difícil esse tempo de tratamento, foi um deserto, assim, ali eu vi, assim, Deus em cada detalhe. E sim, muitas vezes ele se calou para mim. Muitas vezes eu clamava e dizia, meu Deus, eu não sinto tua presença, eu não vejo, não é palpável. Mas eu creia que Deus traria a cura e Deus trouxe a cura. No meu casamento, acho que um período, para mim particularmente, de maior deserto, foi quando eu queria engravidar da Melissa. Eu levei 1 ano e meio para engravidar da Melissa. E a cada mês eu desejava aquilo como se fosse assim, esse mês vem, esse mês eu vou engravidar. E não acontecia. Mas quando eu comecei a orar, eu falei, Senhor, o Senhor sabe do desejo do meu coração. O Senhor sabe que eu desejo ter uma filha. E se o tempo não for agora, eu entrego nas tuas mãos. E naquele tempo eu lembro que eu disse, agora não quero mais ter um filho. Eu vou voltar a fazer uma faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou voltar a ter uma vida normal, sem querer mais um filho. Quando eu entreguei verdadeiramente nas mãos do Senhor, e eu esqueci no mês que eu iria voltar, que eu tinha programado viver uma vida totalmente que eu tinha abandonado, foi o mês que eu engravidei da Melissa. Foi quando Deus me deu ela. Quando que foi? Foi quando eu passei pelo deserto. Eu não deixei de crer, mas eu entreguei. Então, muitas vezes, a gente passa por desertos na nossa vida, até na questão profissional. Meu Deus, profissional foi realmente um deserto. Passei por vários desertos na área profissional. Mas Deus, ele sempre me sustentou de alguma forma. Deus sempre esteve comigo. E muitas vezes você vai clamar, você vai sentir a dor da solidão. Jesus sentiu isso, né? Quando ele foi entregar o Espírito dele, quando ele estava na cruz, ele fala, Pai meu, por que me abandonastes? Ele se sentiu abandonado por Deus. Mas Deus precisava... Gente, isso é muito forte, né? Deus precisou ficar em silêncio para Jesus para poder se cumprir. Meu Deus. Porque senão ele não ia conseguir. Ele não ia, né? Então, Deus, ele nunca vai se afastar de nós ou nos deixar em silêncio se não for para um aprendizado nosso. E, nossa, meu Deus, quantas vezes... eu até falei isso no vídeo das estações, né? Entre Malaquias e Mateus, foram 400 anos de silêncio de Deus. Meu Deus, eu não consigo imaginar viver nessa época. Olha o tamanho do deserto. Sem acessar a presença. Sem acessar a presença. Porque nessa época ainda eles não tinham o Espírito Santo com eles. Nós temos, então às vezes a gente não vai sentir, tipo, Deus não vai falar conosco, mas a presença do Espírito Santo a gente continua tendo. Mas eles não tinham nada. 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 Jesus fez 3 orações pedindo, né, que se fosse possível, que fosse apartado aquele cálice dele, que ele não precisasse, mas que fosse como feita a vontade de Deus. Deus deixou ele passar por tudo isso.
Porque era para nos ensinar também. Tudo que ele passou é para um ensinamento para nós. Nós vamos ter desertos. Nós vamos passar. E sempre depois, a gente às vezes está naquela situação, como se estivesse no meio de uma tempestade, né? Que você olha para todos os lados e aquilo tá te afligindo e aquilo vem e você não vê saída e você entrega e você tá num momento de dúvidas muitas vezes, né? A gente às vezes quando Deus está nesse silêncio te pergunta, meu Deus, no que eu tô errando? A primeira coisa que a gente pensa é assim, no que eu tô deixando de ser, a palavra é essa, né? A gente não vê assim, mas que parte da religiosidade que eu não tô conseguindo. Se for para pensar, é isso. Sim, sim. A gente se questiona, né? Se questiona muito. E aí, quando as dúvidas vêm, Deus também permite as dúvidas no teu coração. Para que você pode questioná-lo, inclusive, né? Sim. E por que ele permite essas dúvidas? Porque ele quer te levar num lugar que você vai ver que lá na frente, ele nunca te abandonou. Mas que ele permitiu esse processo de dor, de solidão, para que você se crescesse pessoalmente e espiritualmente nele, né? Há um lugar de florescer ali o cactus. O cactus, ele no deserto, ele precisa do calor, né? E mesmo assim, numa época do ano, ele dá flores. Assim somos nós também. Ele floresce mesmo no deserto. Ele floresce mesmo no deserto. Nós também vamos florescer. Mas eu vejo que o maior desafio nosso, quanto ser humano, é aprender a entender o tempo de Deus. Porque o tempo dele é diferente do nosso, né? Mas se a gente for olhar para a palavra, assim, ó, sempre depois do deserto vem a provisão. Quando Deus mandou Elias para o deserto, ele mandou alimento, ele sustentou ele lá. Jesus, quando ele cumpriu aqui os 40 dias e 40 noites, quando acabaram, né, Satanás parou de tentar ele, e Jesus manda ele embora, né? Ele fala, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor meu Deus e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Uau. Então, sempre depois do deserto vai vir a provisão de Deus. Sempre. Mas assim, gente, desde que a gente permaneça crendo que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu, que esse deserto vai acabar. Tem um louvor que fala, né? E esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Ignorem a voz maravilhosa. Mas quando a gente entende assim, ó, que o deserto ele não é morada, que Deus ele está conosco, o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Talvez o que era para ser 40 dias está sendo 80, 90, 100, porque a gente não está conseguindo aprender aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda. Então, que a nossa oração seja para que o Senhor se revele e mostre para nós o que a gente precisa aprender. Não o porquê, mas o para quê, né? Para que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender com isso? Que orgulho o Senhor tem que quebrar ainda? Nossa. Pode ser um orgulho? E tu falou antes uma frase, né? Que o deserto é a escola da humildade, né? Como a gente fica humilde quando tá no deserto, né? A gente Porque a gente quer. Senhor, é isso aí, é um lugar de se voltar para Deus. É como se você estivesse retornando ao ventre, né? Por que o ser humano gosta tanto de olhar para a água? Gosta tanto de quando assim, pensa numa paisagem de descanso, é o ser humano, nós em uma praia ou perto de um rio, porque a água ela te remete ao ventre. O lugar fechadinho, ele te remete ao calor do ventre. E o deserto é isso, você volta ao ventre de Deus, né? Como se estivesse retornando ao ventre do Senhor, a tua essência, a tua criação em Deus, né? E a dependência, né? Que aí você volta realmente para ser dependente totalmente do Senhor. Porque quando a gente não tá no deserto, eu dou conta. Eu faço, eu faço, eu me viro. Aí quando tu vê que tu não consegue, que tu chegou no deserto, tu tenta e tu não consegue, tu se obriga a voltar, né? Então talvez se nós fôssemos menos egoístas, menos orgulhosos e mais confiantes em Deus, nós passaríamos menos vezes por desertos, né? Meu Deus, né? Meu Deus. E a nossa pergunta para você hoje é quem você tem sido no deserto? O que você tem aprendido no deserto que você está passando?
Você está passando por um deserto na tua vida? Você crê que esse deserto vai ser temporário, não vai ser morada, vai ser só uma passagem? Nós oramos hoje para que o Senhor te encontre nesse lugar e que você, sua família, o seu coração, ele seja alcançado. E por mais que você não ouça, por mais que o Senhor fique em silêncio por um tempo, que nesse silêncio você encontre as respostas de Deus. Amém. Amém. Que você confie plenamente no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esperamos vocês semana que vem em mais um podcast. E deixa aqui embaixo se você está passando por algum deserto e que o Senhor mova o teu coração e que você entenda o porquê e o para quê você está passando por ele. Compartilhe esse vídeo, curta, comente e lembre-se que você não está sozinha, você não está sozinho. A gente pode até estar no deserto, mas Deus está conosco. Deus é o nosso provedor. Ele é a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia. Ele é o maná que cai do céu, né? Amém? Amém. Deus abençoe, Deus galera abençoe. bonita. Beijo, beijo.